Aline Preniana em Modos Alternativas e eu já vim aqui para falar sobre Big Little Lies, que é essa série da HBO que acabou recentemente, acabou a segunda temporada e acabou a série, porque o final da segunda temporada, ao que tudo indica, também é o final da história. A gente não deve ter uma terceira temporada, aparentemente. A não ser que eles conseguissem reunir todo o elenco novamente para conseguir produzir uma história para a terceira temporada. O que tudo indica é o final. Apesar de eu ter as minhas questões com a segunda temporada, eu acho que ela não foi tão perfeitinha quanto a primeira, porque a primeira foi muito boa. Eu ainda acho que Big Little Lies, de um modo geral, é uma série incrível e que todo mundo deveria ver, com uma história bem rica e principalmente com personagens complexas e densas. Então, se você não assistiu Big Little Lies, recomendo que você vá lá ver. E não termine este vídeo porque eu vou falar sobre spoilers da segunda temporada. Então só fica aqui se você assistiu ou se você não liga realmente pra spoilers. Eu não quero fazer uma crítica sobre a série, mas sim propor uma análise sobre as mentiras e como essa questão da mentira envolve as protagonistas de Big Little Lies. E aqui eu vou me focar nas 5 de Monte Rei: a Bonnie, a Renata, a Celeste, a Madeleine e a Jane. Elas viram as 5 de Monte Rei justamente porque as pessoas percebem que elas acabam se unindo depois do acidente que matou o Perry. Nós que vimos a história pelo lado delas, acabamos vendo que elas se envolveram no assassinato do Perry, especificamente a Bonnie, que foi a pessoa que empurrou ele pra tentar salvar a Celeste, que estava sendo agredida pelo marido. Portanto, todas as 5 aqui vivem a mentira do assassinato, elas mentem pra polícia e falam que foi um acidente justamente para elas não se envolverem num processo criminal. E todas elas têm que lidar com o peso dessa mentira, especialmente, como eu disse, a Bonnie, que foi a pessoa que efetivamente matou o Perry. E eu vou começar com ela mesmo. A Bonnie era uma personagem que lá na primeira temporada não teve um aprofundamento, ela aparecia bem superficialmente na história, e o que a história mostrava pra gente é que ela era aquela personagem cool, descolada, tranquilona, que não parecia ter grandes problemas. No entanto, na segunda temporada a gente vê que ela sim tinha muitos problemas e que ela vivia imersa em mentiras. A primeira mentira, claro, é a mentira do assassinato do Perry, que parece que tá deixando ela cada vez mais depressiva, num estado até catatônico às vezes, quase catatônico. Só que ao longo dos episódios a gente percebe que não é só a mentira do Perry que coloca ela pra baixo. A mentira do Perry acaba resgatando outras mentiras que ela tava sufocando, que tem a ver com o passado dela, especialmente com o relacionamento dela com a mãe. A mãe era uma mulher que abusava da filha e o pai era negligente em relação a isso. Então, de certa forma, ou pelo menos na cabeça da Bonnie, ele não impedia a mãe de abusar dela. E a gente entende que a Bonnie suprimiu tudo isso e vive uma vida de mentira, inclusive na atualidade, junto com o marido. No final, ela mesma admite pra ele que ela não o amava. Mas talvez ela tenha entrado nesse relacionamento justamente para sair da vida que ela tinha antes, para deixar de lado, para deixar para trás, para talvez engatar em outro tipo de vida, que às vezes não era nem sincera com ela mesma. Desde a primeira temporada, inclusive, eu ficava imaginando por que a Bonnie tinha se casado com o Nathan, já que eles não tinham absolutamente nada a ver um com o outro. Ela só consegue sair no final daquele estado que ela tava super depressiva porque ela decide abandonar todas as mentiras e ser verdadeira com ela mesma e com os outros. Verdadeira com a mãe em relação aos abusos, verdadeira com o pai, da forma como ela se sentia por ele ter sido negligente, verdadeira com o Nathan, falando, né, pra ele que ela não podia continuar esse relacionamento já que ela não amava ele, e por fim, verdadeira com a polícia, indo até a delegacia pra poder confessar o crime. A Madeleine é uma outra personagem que vive um caso interessante imersa em mentiras. Ela não só vivia uma mentira no casamento, como a gente via lá na primeira temporada,
ela tenta dar uma mudada aí nessa segunda, mas as consequências da mentira vieram de uma forma ou de outra. Mas ela também mente pra ela mesma na questão da faculdade que ela tenta impor pra filha. As alegações dela são que ela quer o melhor pra filha, mas no fundo ela acaba entendendo, até conversando com a terapeuta, que ela tá jogando uma frustração dela não ter feito faculdade pra cima da filha dela. Então ela quer que a filha dela viva o que ela não viveu, mas ela tem uma certa dificuldade de conseguir admitir isso. A Celeste acaba tendo que conviver com o resultado daquela vida de aparências que ela levava com o Perry. Esse relacionamento super tóxico que deixou marcas nela e na família dela. A Celeste sempre escondeu essas agressões que ela sofria do Perry, de tudo e de todos, especialmente dos filhos, que ela achava que ela estava protegendo. Só que por conta de nunca trazer à tona a verdade para os filhos dela, ela acaba tendo que conviver com uma situação bem complicada, porque os meninos estão vivendo o luto por terem perdido o pai, e ela tem que manter a boa impressão que eles tinham dele para que eles consigam conviver melhor e passar de forma mais tranquila por esse luto. Só que nisso ela passa por cima de todas as coisas que ela viveu com ele. Mesmo omitindo essa verdade dos filhos, tentando protegê-los na cabeça dela, a Celeste, em determinado momento da temporada, percebe uma verdade terrível. Que os filhos dela não só sabiam o que acontecia, mas como eles também já tinham presenciado as agressões do Perry. De forma alguma eu tô aqui pra julgar a Celeste, que passou por tanta coisa que é o bastante pra ela continuar fazendo terapia pro resto da vida. Mas será que se ela não tivesse sido mais honesta com os filhos dela, eles não poderiam ter enfrentado toda essa situação de uma forma honesta, juntos? Talvez tivesse sido mais saudável tanto pra Celeste quanto pros meninos. Mantendo a ideia que o Perry era bom, que ele era ótimo, que ele era o super-herói, isso com certeza vai provocar uma confusão imensa na cabeça dos meninos sobre o certo e o errado na hora de uma agressão. Ou seja, bora todo mundo pra terapia, né? A Renata foi uma outra personagem que ganhou destaque nessa segunda temporada, para a alegria geral da nação. E o caso dela é interessante porque ela não tem que conviver com as mentiras que ela contou necessariamente. É claro, ela como uma das 5 de Monte Rei, ela tem que conviver com o fato deles mentirem sobre a morte do Perry. Mas ela tem que conviver nessa segunda temporada com as mentiras que o marido dela contou pra ela. Tanto o que ele fez pra perder o dinheiro de todos, quanto todos os outros detalhes de mentiras, de coisas que ele escondia dela. As mentiras vão chegando em tantos níveis que não é à toa ela surtar a todo episódio, que rendeu aí momentos maravilhosos da Renata, porém bem intensos também, porque a situação dela foi ficando bem complicada. Por fim, eu acho que a Jane passa por uma transformação interessante nessa segunda temporada. Ela é o completo oposto da Bonnie, tanto na primeira temporada quanto agora. Ali na primeira temporada, ela tinha que conviver com muitas mentiras em relação ao estupro que ela sofreu e o fato dela nunca conseguir revelar nada sobre o pai do Zig pro filho dela. E na primeira temporada a gente teve momentos em que parecia que ela pensava em se matar ou que ela tava realmente sufocada por conta dessas mentiras. Exatamente o que a gente viu na Bonnie nessa segunda temporada. Mas aqui na segunda, ela decide se livrar das mentiras. Como eu disse, ainda que ela também faça parte das 5 de Monte Rei e tenha que lidar com essa mentira em relação à morte do Perry, em relação a todas as outras, ela decide se livrar das mentiras e abraçar a verdade. Ela fez com o Zig o que a Celeste não fez com os filhos dela, com os gêmeos. Ela contou a verdade pra ele. Uma verdade super dolorosa, mas o relacionamento que eles tinham criado era tão bom e tão saudável e tão carinhoso que eles conseguiram juntos passar por essa situação pela verdade, pelo passado e se fortalecerem. Eu confesso que eu tinha minhas dúvidas, julgando realmente a personagem por ter feito aquela confissão pro filho de uma forma que eu julguei despreparada. Mas eu achei legal que a série mostrou realmente os dois lados. Ela indo com a verdade e a Celeste permanecendo na mentira. E a gente viu qual foi o resultado favorável ali. Ela também seguiu pelo caminho de ser honesta
no relacionamento que ela criou com o Corey. Ela logo no começo já revelou, foi muito corajosa de conseguir falar o que aconteceu com ela, a questão do estupro, que ela tinha que lidar com isso pra ela conseguir seguir num outro relacionamento. E apesar de ser uma coisa que ela teve que lidar, ela teve que passar por um processo e também contar com a paciência e a compreensão do Corey para que ela conseguisse passar por isso, no fim ter seguido com a verdade fez com que ela conseguisse se abrir para ele e de certa forma, se curasse um pouco daquilo que ela viveu no passado. Portanto, apesar de as pequenas, grandes mentiras de Big Little Lies ser o cerne lá da primeira temporada, eu achei muito legal que eles continuaram trazendo essa questão das mentiras e das verdades para a segunda temporada, no cerne aí dos dramas das personagens. Eu acho que foi uma forma muito correta e honesta de lidar aí com a obra originalmente criada pela autora Liane Moriarty. É isso aí, deixa nos comentários o que vocês acharam da segunda temporada de Big Little Lies, que lições que você tira pra sua vida desse novelão maravilhoso que é a série da HBO. Se você gostou, deixa o curtir aí no vídeo, porque isso é bem importante pra deixar ele mais relevante pro YouTube. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e segue a gente lá no Instagram. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!